Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do nosso Plantão Tira Dúvidas. Esse é o nosso segundo episódio. Eu sou Germana Lucena, idealizadora da Anatomia Vivencial, e hoje a gente vai conversar sobre uma pergunta que eu recebi de uma aluna nossa, uma aluna da nossa comunidade da Anatomia Vivencial, e que eu trago aqui para você. Quero te avisar que esse espaço do Plantão Tira Dúvidas também pode ser utilizado por você que nos segue nas nossas redes sociais. Se você tiver alguma dúvida, alguma questão em relação à prática de yoga segura, manda para a gente, tá? Então vamos lá. A nossa pergunta de hoje é: retificação da coluna. O que fazer? Ela é bem-vinda na prática yoga? Então, o que nós queremos fazer com a retificação da coluna? Devemos estimular, devemos utilizar, devemos evitá-la? Então, antes de dar essa resposta, eu preparei um conteúdo que eu quero compartilhar agora com você, um conteúdo muito rico, para te trazer clareza. Primeiro, a gente precisa entender o que é retificação da coluna vertebral, precisa conhecer como a nossa coluna vertebral é estruturada, quais suas curvas, e aí sim a gente entender o que é retificação e qual a atitude que nós devemos tomar nas nossas aulas de yoga. Então vamos lá, tem um conteúdo que eu separei aqui para compartilhar com você. Então estamos aqui no nosso Plantão Tira Dúvidas, no nosso segundo episódio, e a pergunta de hoje é: o que é retificação da coluna vertebral? Ela deve ser utilizada durante as nossas práticas, na sua prática pessoal, nas suas aulas? Então vamos lá. Primeiro, a gente precisa fazer alguns comentários, trazer alguns esclarecimentos sobre esse tema. E eu trouxe 3 reflexões para a gente pensar junto. Primeiro, como a nossa coluna é estruturada, a gente precisa conhecer a nossa coluna vertebral. Segundo, ela tem curvas? Ela é reta? Que curvas são essas? E como que a gente deve agir em relação a essas curvas? E a terceiro aspecto para a gente refletir junto é o que é retificação. Então, a gente vai primeiro olhar para a nossa coluna vertebral, olhar para a sua estrutura, como ela se organizou ao longo da vida, desde o nosso nascimento até a fase adulta, as suas curvas e o que é que retificação tem a ver com essas curvas. Então, vamos lá. A primeira imagem que eu trago para você é para a gente ter uma visão mais clara sobre o desenvolvimento da nossa coluna vertebral. Então, a nossa coluna é formada pelo empilhamento de vértebras e ela tem curvaturas que são naturais, que são fisiológicas, né, que tem um porquê, né, tem uma função na nossa motricidade. Nascemos com essas curvas? Não. Elas são construídas a partir da nossa experiência de movimento depois do nascimento. Quando a gente nasce, é como esse bebezinho aqui, ó. A gente tem uma coluna em C, né? A postura fetal. Então, a nossa coluna ela é um grande C, sem curvas. E quando nós atingimos a vida adulta, olha, ela começa a ter umas ondulações, um serpenteado. Então, essa é a primeira reflexão que eu quero trazer para você. No nosso contexto do yoga, ou na nossa sadhana, ou na nossa prática pessoal, ou nas nossas aulas, ou nas aulas que você frequenta, se você é praticante de yoga, se você é instrutor, nas aulas que você conduz, a gente fala muito de coluna ereta, né? Então, coluna ereta, alinhamentos, segmentos que estão alinhados. Então, cresce a coluna, alinha a coluna, né? Então, a gente está sempre trazendo muito essa ideia. Então, quando eu sento lá para meditar, eu estou com uma ideia de que a minha coluna é ereta, a minha coluna está crescendo. É muito comum a gente ouvir isso. Está errado? Não. Mas eu quero esclarecer um aspecto sobre essa orientação. Quando eu estou falando em crescer a coluna, em coluna ereta, em buscar esse alinhamento, eu quero que você traga a imagem de descompressão, de autocrescimento. Mas, se a gente tiver uma visão raio-x, eu falo muito para os meus alunos da visão raio-x, se a gente tiver uma visão raio-x, a gente vai descobrir
que dentro do nosso corpo, lá o nosso esqueleto, a nossa coluna não é reta, não é retificada, ela tem ondulações naturais, fisiológicas, e isso é muito importante para a saúde da nossa coluna, tá? E por que a gente constrói essas curvas? Ela vai sendo construída, né? Como, na verdade, primeiro eu quero falar como que a gente vai construindo. Então, a gente nasce com essa coluna em C, depois de 4 meses a gente vai ali tendo um controle da cabeça, do pescoço, né? A sustentação da cabeça, o bebê está de barriguinha para baixo, então ela já vai explorando o espaço com essa elevação da cabeça. Aproximadamente, isso aqui é um intervalo, tá, gente? É uma média. As crianças têm desenvolvimentos muito próprios, mas, em média, de 7 a 10 meses, elas estão engatinhando, usando o apoio de mãos e joelhos. Então, essa coluna também já começa a mudar as suas curvaturas e a sua organização em relação ao espaço. E aí ele começa a sentar. Nesse sentar, a gente já cria uma relação com o que a gente chama de campo gravitacional. O que é campo gravitacional, né? É estarmos sob a ação da força da gravidade. A força da gravidade é uma força constante que está atuando sobre todos os corpos, objetos que estão sobre a superfície da Terra, e ela puxa esses corpos para o centro da Terra. Por isso que a gente não está flutuando, né? A gente flutua quando vai para a Lua, mas quando a gente está sob a ação desse campo gravitacional, então nós temos aí essa ação constante puxando para o centro da Terra. E aí, quando a gente vai se relacionando com esse campo gravitacional e vamos chegando no que a gente chama da bipedestação, nos tornamos bípedes, ficamos de pé, aí sim nós começamos a, né, nessa verticalização, andando sobre os 2 pés, nós começamos a construir, né, essas curvaturas que vão se consolidar lá na primeira infância. Então, a gente tem na vida adulta, a gente sim começa a construir essa. Na vida adulta, a gente começa a construir, né? Aliás, na vida adulta, a gente tem a construção dessas curvaturas. Então, olha essa coluna em C do recém-nascido, né? 3 a 4 meses, ele já começa a levantar a cabeça, olha uma curva surgindo aqui na cervical, e esse grande C na coluna, e depois, olha como uma grande serpente, né? Então, ela tem mais ou menos isso aqui. E aí, o que é que a gente vê? Tem uma curva aqui na cervical, uma curva aqui na lombar, que elas são bem parecidas, tá? E tem uma curva aqui na dorsal e uma curva aqui no sacro, que elas também são bem parecidas. Então, são 2 curvas numa direção, 2 curvas na outra. Então, vamos lá, vamos construir esse pensamento junto. O que eu estou dizendo para você é, quando a gente trabalha coluna ereta, cresce a coluna, cresce o tronco. Sim, isso é bem importante, mas lembrando, se a gente mergulhar lá na nossa estrutura do esqueleto, nossa coluna tem curvas que foram construídas a partir da nossa experiência de movimento após o nascimento. E aí nós temos aqui essa imagem, né, o desenvolvimento das curvaturas da coluna lombar, eu trouxe para vocês. Aqui em cima, a cervical, corresponde a essa região do pescoço, 7 vértebras cervicais, a região torácica ou dorsal, aqui, o meio das costas, toda essa região ocupada pela nossa caixa torácica, a região lombar, né, essa parte aqui intermediária, finalzinho da coluna, antes de chegarmos na bacia, e sacro e cóccix, né? Então, região cervical, torácica, lombar, sacral e coxígeo. Então, temos aí a nossa coluna. Um feto de 2 meses, olha o grande C que é a coluna. 6 meses, a gente já começa, essas imagens começam a se desenhar. O recém-nascido. Aos 4 anos, a gente tem aqui já esses desenhos das curvaturas. Olha aqui, aos 13 anos, essas curvas já mais consolidadas, mais estruturadas.
E aqui o nosso adulto com as curvas já organizadas no seu corpo. Por que isso acontece? Eu costumo dizer que quando a gente estuda sobre o corpo em movimento, eu particularmente nunca me canso de me encantar, né, com a perfeição, né, o grande criador, aí, o grande orquestrador, né, que criou esse sistema é de fato muito inteligente. E eu costumo dizer para os meus alunos, não existe nada no corpo que seja sem função, desnecessário, né? Então, essas curvas têm um papel. Qual é o papel? Diminuir o impacto da força da gravidade. Então, imagina assim, se você está numa estrada em linha reta, ou se você está numa estrada que você tem curvas. Aqui é muito mais fácil, né, você ganhar velocidade e imprimir toda a força. Imagina você está num carro, numa estrada. E quando você passa por uma estrada que tem essas sinuosidades, sempre para mudar de direção, você precisa, né, recuar, você muda sua direção. Então, isso tem um impacto diferente sobre a nossa coluna. Então, essas colunas têm um papel fundamental de proteção da nossa estrutura da coluna vertebral, tá? E aí temos aqui a construção dessa coluna aqui, vértebras cervicais, vértebras torácicas, lombares, sacro e cóccix. Então, essas 4 regiões aqui nessa imagem, com 4 cores, para te dar um destaque. E agora chegamos à relação, né? Agora a gente vai pensar nesse corpo, né? Nesse ser humano que atingiu a vida adulta, que tem suas curvaturas, tudo certo até aí, e que está se relacionando com essa força da gravidade, com esse campo gravitacional. Chegar a ser bípede, diferente dos quadrúpedes, nos deixou, né? Nos levou para uma evolução nessa trajetória e nos apoiamos sobre os 2 pés. Então, essas relações, né, do ser humano que caminha, que se move sobre os 2 pés nesse campo gravitacional, nos dá inúmeras possibilidades. E muitas vezes a gente vai meio que se achatando nessas relações. E nós podemos ter o aumento dessas curvas. Então, inicialmente, olhando aqui para uma coluna com a curvatura natural, né, com suas 2 lordoses e 2 cifoses, nós podemos ter alterações, aumentos dessas curvas. Então, teoricamente ou tecnicamente, né, aí vem um pouco da fisioterapeuta falar com você, nós chamamos isso de hiperlordose ou hipercifose. Popularmente a gente vê as pessoas falando, é uma lordose, é uma cifose. Não, esse é o nome natural da curva. Agora, quando ela aumenta, ela pode aumentar ou ela pode diminuir. Então, eu posso ter uma hiperlordose, uma hipercifose, ou eu posso ter uma retificação dessas curvas. Então, vendo que a gente está já chegando na nossa pergunta, mas eu acho que é bem importante eu fazer todo esse trajeto com você para trazer mais clareza para essa discussão. Então, aqui eu posso ter o aumento da cifose torácica, né, uma hipercifose, ou eu posso ter o aumento da curva da lombar, uma hiperlordose. E aí a gente tem, sim, uma sobrecarga, né, do nosso sistema, um gasto maior de energia, um aumento de tensão em diferentes partes do corpo, e as nossas práticas dentro do yoga são verdadeiros presentes para esse contexto, né, para a gente ganhar espaço, para a gente ganhar amplitude, para a gente descomprimir a nossa coluna. Só que nós temos também o contexto da retificação, que é o tema da nossa conversa, do nosso plantão Tira Dúvidas de hoje. Então, aqui eu estou mostrando uma coluna que está com uma hiperlordose, né? Então, a setinha aqui, ó, para baixo, mostrando que essa bacia se projetou para frente, bumbum empinado, né? Então, a gente tem aí essa hiperlordose. Temos, e claro, tem uma série de compensações que acontecem, inclusive a relação da cifose, da projeção da cabeça também, como um sistema que vai criando uma série de compensações, isso acontece, tá? E temos aqui no meio uma lordose fisiológica, né? Uma curvatura fisiológica, fazendo um recorte bem para a coluna lombar, ou nós temos aí o tema do nosso Tira Dúvida de hoje,
a nossa retificação. E aqui eu estou trazendo a retificação da lordose lombar. Então, é aquele encaixar demais a bacia, de colocar a bacia demais para dentro e perder essa curvatura. Gente, isso é um aspecto que a gente não orienta dentro da nossa metodologia anatomia vivencial, tá? A gente tem estratégias para mobilizar, para descomprimir, para crescer, mas não queremos perder nossas curvas. Então, essa retificação de trazer esse encaixe, a setinha, mostrando essa pelve vindo para trás, e essa perda aqui da curvatura lombar, não é uma boa estratégia, não é bem-vindo para a saúde da nossa coluna. E a mesma coisa acontece com a cervical. Eu vejo muitas orientações, né? Então, a gente pode ter um alinhamento da cervical, né? A gente poderia ter uma imagem aqui com um alinhamento, digamos, mais saudável, mais fisiológico, dentro desse eixo aí central. Temos uma projeção da cabeça para frente e o peso da cabeça aumenta o impacto aqui na cervical. A gente tem aí as síndromes, né? Já nos Estados Unidos já é chamado de uma síndrome das pessoas que usam o celular, né? O pescoço de mensagem. Então, a gente está muito tempo com o celular aqui, olhando para baixo, a gente tem um aumento da pressão na cervical. O peso da cabeça recebido lá na cervical, ele aumenta. E aqui nós temos o outro oposto, a retificação da cervical. É aquele queixo colado aqui na garganta. Olha, gente, só uma observação, isso é diferente de você dar uma orientação de banda, tá? Então, a gente tem, sim, essa compressão. Mas quando a gente faz um banda, é uma situação específica. O que eu estou falando aqui das retificações, infelizmente, a gente vê alguns instrutores dando essa orientação de retificar, de colar aqui o queixo na garganta, ou levar o queixo para a garganta para ganhar espaço na cervical. Isso gera uma retificação e não é essa a ideia que a gente constrói aqui na anatomia vivencial, e eu quero te explicar por quê. Porque quando eu faço a retificação, eu estou fugindo daquilo que é fisiológico, eu estou perdendo aquelas curvaturas que a minha cervical, aquela curvatura que a minha cervical tem. E aí, o que é que a gente quer? A gente quer uma referência de alto crescimento. Qual a orientação que eu dou para o meu aluno? Quem é meu aluno já sabe, né? O queixo tem um espaço entre o queixo e a garganta. E a orientação que a gente dá é o topo da cabeça orientado para o céu. Um fio, uma linha imaginária que conectando ao céu. Gente, só em você dar essa referência para o teu aluno, tem espaço entre o queixo e a garganta, o topo da cabeça está voltado para o céu, isso já muda a organização da cabeça dele no espaço, tá? Então, a gente tem duas situações aqui. A primeira, uma força de compressão aqui. Uma força de compressão aqui na cervical. Outra força de compressão na lombar e outra força de compressão na dorsal. E essa pelve que muitas vezes se projeta para frente. Vocês estão vendo que todas as setinhas, todas as forças estão convergindo, exatamente está criando uma compressão, uma diminuição de espaço, uma sobrecarga. E qual é a nossa intenção? Crescer, expandir. Então, a nossa intenção é trazer para o nosso aluno essa consciência aqui, ó. Um fio imaginário no topo da cabeça que constrói essa linha para o teto. Eu posso trazer essa imagem de autocrescimento aqui, mas eu preservo esse espaço entre o queixo e a garganta. Eu posso trazer um autocrescimento aqui na dorsal, eu posso trazer aqui uma informação de tensão não consciente. A gente tem várias estratégias para acordar essa função de core, de estabilidade dessa região abdominal e lombar. E a imagem que eu quero é que o sacro ele pesa para o chão. Então, essa relação, eu gosto muito de fazer essa imagem. Meus alunos já conhecem a cabeça que vai para o céu e a pelve que vai para a terra. E aí eu consigo, ó, que a minha coluna, com suas curvas lindas, maravilhosas, funcionais, que tem espaço para a gente respirar, espaço para alcançar, né, o que a gente quer no espaço
espaço físico, e quando a gente trabalha essa sensação de espaço interno, a gente também abre para a nossa experiência de estar mais espaço mental. Então, essa é a nossa perspectiva. E, por exemplo, quando a gente senta para meditar, né, eu falo muito, a gente tem que buscar o apoio dos isquios e não levar o cóccix para o chão. Porque quando eu levo o cóccix para o chão, a minha pelve vai lá para trás, meu joelho fica mais alto do que a minha virilha. Tenho várias aulas falando sobre isso, tem uma aula bem especial no nosso canal do YouTube, falando sobre preparação de Padmasana, falando sobre riscos de lesão na posição de meditação. Então, vocês podem ter acesso a essas aulas no nosso canal, tá? Então, aqui, ó, quando eu tenho essa relação aqui, eu gero sobrecarga, e olha o que aconteceu com a minha lombar. Está retificando. E muitas vezes a nossa cabeça é projetada para frente. Essa imagem está até muito generosa. E o que é que a gente busca? Construir a nossa base, sentar sobre os isquios, mudar essa direção de forças. Não ser joelho-bacia, mas bacia-joelho, né? Deixar esse joelho mais baixo do que a virilha. E olha que linda aqui essa coluna com essas curvas preservadas. Queremos sim essa curva da lombar, queremos descompressão. Isquio vai para a terra, topo da cabeça vai para o céu. E eu preservo essas curvas sem achatamento e sem retificação. Então, o que é que nós propomos na anatomia vivencial? A manutenção natural das curvas da coluna, evitar as retificações, que isso aumenta a sobrecarga na nossa coluna, trazer experiências de descompressão e estimular a mobilidade da nossa coluna vertebral e suas relações com o espaço. Então, dentro da anatomia vivencial, a gente tem uma série de práticas somáticas onde a gente tem também o foco de resgatar essa qualidade da nossa coluna de ser estável e de ser flexível, de ser modelável, estar disponível para explorar o espaço. Então, lembra disso que a gente viu hoje. Primeiro, a nossa coluna tem curvas que são fisiológicas, que têm um papel funcional muito importante, né? Que vivemos sobre esse campo gravitacional e pelos nossos hábitos, pela nossa rotina de estar com celulares, de estar sentado em escritórios, de frente aos computadores, sentado no sofá assistindo TV, ou seja, os nossos padrões são muito flexores, então a gente tem uma tendência de fechar, de comprimir, de aumentar essas curvas, principalmente essa cifose dorsal, essa projeção da cabeça. Então, ok, não estamos aqui construindo ideia de rigidez, né, de fixar num ponto, não, porque a vida é dinâmica, a vida é movimento, o corpo se move, se modela. O que queremos é sair dos padrões e dos modelos que nos fixam, nos comprimem, nos oprimem, nos restringem. Então, na prática yoga, nós temos uma excelente oportunidade de expandir, de crescer, de ganhar volume, de explorar o espaço, de utilizar todo o nosso potencial. Então, lembrando o que a gente viu hoje, a nossa coluna sim tem curvaturas e elas têm um papel. Queremos evitar os excessos de curvatura, as fixações desses excessos, né? Então, tornar essa coluna mais flexível, mais maleável, mais modelável. E queremos também evitar as retificações. Então, as retificações muitas vezes têm sido usadas indevidamente nas aulas de yoga, né? Então, algumas pessoas constroem mesmo com seus alunos a retificação da cervical, a retificação da lombar. Não queremos trazer essa ideia, não é uma ideia que compactuamos aqui na nossa metodologia, e eu trouxe todas essas imagens e essas explicações para compartilhar com você, para trazer clareza para você sobre esse entendimento e explicar por que a gente não compactua com essa ideia. Então, uma coluna retificada é uma coluna que está buscando um posicionamento no espaço que é antifisiológico, que é contra a sua natureza, né? Então, a gente quer uma coluna que cresce, que descomprime, que pode ser estável, que pode ser flexível,
uma coluna com curvas, sem fixação de excesso de curvas e sem fixação em retificação. E aí sim a gente trabalha a nossa qualidade de, ora, ter a nossa coluna estável, quando a gente quiser sentar para meditar, por exemplo, quando a gente quiser fazer um asana de equilíbrio, de fixação, não dar atenção num ponto, a gente precisa manter a estabilidade do nosso corpo. É fundamental essa qualidade de estabilidade da nossa coluna. Mas em muitos outros asanas, quando eu levo o tronco para frente, quando eu levo o tronco para trás, quando eu faço as inclinações para os lados, quando eu faço as rotações, as torções, aí sim, aí nós temos a nossa coluna que precisa estar disponível, flexível. E essa é a melhor orientação que eu dou para você. E dentro da anatomia vivencial, a gente tem uma série de somáticos, de preparatórios somáticos que convidam a coluna a encontrar essa melhor organização no espaço, seja num contexto estático, parado, seja num contexto mais dinâmico de movimento. Tá? Então, queremos retificar a coluna? Não. Queremos estimular isso na nossa prática, nas nossas aulas? Não. Então, sempre que você ouvir falar de retificação, lembra de tudo isso que a gente conversou. Tá? Então, esse foi o nosso plantão Tira Dúvidas. Eu espero que todo esse conteúdo seja útil para você, ajude efetivamente a transformar a sua prática. E toda semana eu vou trazer um tema novo. Como eu te disse, eu estou recebendo perguntas dos nossos alunos, mas também quero receber de você, que assiste o nosso canal. E como você pode participar? É só ir no nosso perfil do Instagram e manda um direct. E aí o pessoal do suporte está colhendo essas perguntas e a gente vai selecionar as perguntas que a gente acha assim, que sejam bem relevantes, que muitas pessoas possam ter dúvidas, e toda semana a gente está trazendo um assunto novo. Eu quero agradecer você que ficou até agora e convido a fazer parte desse movimento, a construir esse espaço aqui comigo. Um beijo imenso. Namaskar.